Oi, gente, paz seja convosco. Na última quinta-feira, no dia 18 de maio, foi o dia de combate ao abuso e exploração infantil. E a respeito desse tema, eu decidi fazer esse vídeo hoje. Você pode até estar se perguntando por que eu, cristão, eu devo ser informado sobre esse assunto. Porque você, cristão, você deve mudar a sociedade. Os evangelhos mostram que as nossas obras devem fazer com que a glória de Deus se reflita ali na cidade onde você mora, ali no estado onde você vive. As pessoas devem ver, através de suas atitudes, um Deus que é presente também nos dias de hoje. Você vê na história da Bíblia, Daniel, um homem que atuava no governo de Nabucodonosor, que era como se fosse os Estados Unidos na vida de hoje. E ele não tremeu ao falar que Nabucodonosor ele deveria se arrepender dos seus pecados. Se você estudar história, você vê que na Inglaterra um grupo de cristãos se levantou sim contra a escravidão. Não se manteve omisso em relação a isso. Você vê lá nos Estados Unidos, por exemplo, Martin Luther King, que era um pastor batista que se levantou na sociedade para combater o racismo. Então você, cristão, você deve também ser atuante na sua sociedade. Você deve influenciar as pessoas para que as pessoas tenham boas atitudes. Influenciar para que as injustiças desse mundo sejam também combatidas. Se Deus te escolheu aqui nessa nação brasileira para combater o abuso sexual, abuso que nosso país é mundialmente conhecido por isso, pela exploração infantil, principalmente nas regiões mais pobres, que ficam localizadas no Nordeste e Norte no Brasil, onde crianças são vendidas a troco de migalhas. Isso mesmo que você está escutando. Crianças elas são trocadas a troco de dinheiro, muitas vezes vendidas pelos seus pais. Eu não vim aqui fazer esse vídeo para te oferecer dados, pois a internet já está cheia dessas coisas. Eu vim apenas conversar e talvez te oferecer uma saída em relação a isso. E hoje, infelizmente, o que nós temos visto na sociedade é que as pessoas têm se ocultado em relação a isso, ignorado esse assunto. Você vê que geralmente, você estuda esse assunto a fundo, geralmente a vítima ela pede ajuda à mãe, mas a mãe prefere não dar ouvidos a ela e ficar do lado do seu marido. E que isso está errado, isso não pode acontecer. Se uma pessoa te pede ajuda, você tem que socorrer essa pessoa. E que acima de tudo é sua filha, acima de tudo é seu filho, é sua criança. Então escute, perceba os sinais. Geralmente a criança ela começa a mudar o seu jeito de ser. Então se seu filho, se seu irmão, sua irmã é criança, mudar o seu jeito de ser, fique ligado, que ele pode estar sofrendo alguma coisa. Eu sei que você que sofreu abuso, muitas vezes você se pergunta por que Deus permitiu que isso acontecesse. E eu sei, cara, que isso mudou. Isso causou uma ferida ali dentro do seu coração. Mas infelizmente, cara, na Bíblia tem dizendo que todos pecaram. Estão todos destituídos da glória de Deus. Isso quer dizer que quando houver pecado nesse mundo, infelizmente haverá guerras. Infelizmente haverá pessoas que vão ser exploradas também. Não que Deus concorde com isso, mas por culpa nossa. Isso acontece. E eu sei que dizer isso é muito difícil, porque dizer isso não te conforta. Mas Jesus também diz, e lá no livro de Apocalipse também é relatado, que haverá um lugar, que não haverá mais choro, que não haverá mais dor. E esse lugar foi o lugar que Deus escolheu para te dar. Esse lugar foi o que Deus escolheu para te entregar. O lugar que Jesus escolheu para te dar. Infelizmente, a dor, ela faz parte. Mas essa dor, com essa notícia, ela se torna passageira. E Jesus ele tem poder, sim, de mudar a sua história por completo. Mudar a sua história a ponto de sua história salvar outras vidas. A melhor forma de ser curado é ajudando ao próximo, é amando a Ele. Eu sei que o que eu posso te falar pode não te mudar, mas eu te chamo para que você seja ativo ao combate desse abuso e exploração, que isso tem que acabar em nosso país. Isso tem que acabar. A igreja ela não pode ser omissa em relação a esses casos. Nós não podemos mais deixar passar como se isso fosse uma coisa natural, como se a pedofilia fosse uma coisa normal, que isso não é normal, isso deve ser combatido, isso deve ser tirado da nossa sociedade.
Deus, Ele te ama muito. E Ele tem uma nova história para você. Basta você querer que isso aconteça. Basta que você entregue o seu coração a Jesus. Porque Ele é o único que pode te curar por completo. Mas se você sabe de algum caso de abuso, algum caso de exploração, não seja omisso. Denuncie. Ajude essas pessoas, porque elas estão pedindo socorro, mas suas vozes não estão sendo ouvidas. Ajude essas pessoas, seja ativo, não seja omisso, porque já existem muitas pessoas que já são assim. Deus abençoe a tua vida grandemente. Diz que 100 em caso de denúncia. Até semana que vem.